Boa tarde, turma. Tudo bem? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de português, certo? O tema da nossa aula de hoje é resumo versus resenha. Hoje nós vamos entender o que é um resumo e o que é uma resenha, tanto nos conceitos quanto na prática, tá, pessoal? Hoje nós iremos praticar. Nossa aula hoje terá como atividade produção textual, então se preparem, certo? Vamos começar então aqui com esses conceitos. Resenha, não, primeiro resumo. Resumo, o que é o resumo? Ele é um gênero textual que circula muito no meio social em diferentes situações. Ele pode ser menor, pode ser maior, mais ou menos enxuto, ou seja, ter mais informações ou ter informações bem reduzidas. Isso tudo conforme a intenção de quem produz o resumo. Ele atém-se ao conteúdo, não abrindo assim espaço para a opinião do autor sobre a obra que ele está elaborando aquele resumo. Ou seja, o resumo ele vai focar no conteúdo da obra, em o que fala aquela obra, o que aquela obra, que mensagem aquela obra está transmitindo. No resumo, o autor do resumo, ele não pode expressar a sua opinião sobre o que ele está escrevendo. Ele vai falar sobre o que ele está escrevendo, sobre a peça, por exemplo, sobre a obra que ele está escrevendo. Ele não abre no resumo espaço para que o autor daquele resumo ele faça críticas, análises ou julgamentos sobre aquela obra que ele está elaborando um resumo, tá, pessoal? O resumo ele pode ser autônomo, ou seja, apenas um resumo, ou ele pode integrar outro gênero textual. Ou seja, ele pode aparecer em um outro gênero textual, que é o exemplo da resenha que nós temos lá na página 130, que ela tem um resumo da obra dentro dessa resenha. Essa resenha ela vem falando sobre o ano, o autor daquele livro, mas também vem trazendo dentro dessa resenha um resumo sobre o conteúdo daquela obra. Então, na página 30, vocês podem ver aí um exemplo de resenha e irão perceber que dentro dessa resenha há um resumo do conteúdo de que se fala a resenha, tá, pessoal? E a resenha, o que é? Já que o resumo é essa obra que se atém ao conteúdo, o que é a resenha? A resenha trata-se de um texto que apresenta mais que um resumo, ou seja, mais que apenas uma simples apresentação concisa dos conteúdos da obra. Nesse gênero textual, que é a resenha, o resumo ele aparece, ele está presente, mas também há o registro de informações sobre o contexto de produção da obra, dados sobre a divulgação daquela obra, algumas vezes julgamento, avaliação do autor, entre avaliação e julgamento de outras pessoas também. Então, no caso da resenha, o resumo da obra ele está presente na resenha, que é o conteúdo daquela obra, o resumo do conteúdo daquela obra, ele vem presente na resenha, só que a mais do que apenas o conteúdo, a resenha ela vai trazer a crítica, o julgamento, a opinião do autor que está falando sobre aquela obra, ou de outras pessoas que opinaram sobre aquela obra. O autor na resenha ele pode falar sobre a opinião de outras pessoas. Aí ele vai trazer também informações sobre o autor do livro, sobre a publicação daquele livro, enfim. Enquanto o resumo ele se atém ao conteúdo da obra, digamos que o resumo ele vai ser a obra em si de forma bem resumida, para que quem leia entenda sobre o que aquela obra fala. A resenha ela vai ser o resumo da obra unido ao pensamento, opinião, a crítica do autor que está fazendo aquela resenha sobre a obra. Ele vai trazer junto dados da obra e opiniões, críticas positivas ou negativas sobre aquela obra, tá, pessoal? Então, resumo e resenha, nome pode parecer, né, mas são coisas distintas, totalmente distintas, que uma pode estar presente na outra, que é o caso
da resenha, que traz consigo o resumo, não é? Já o resumo não pode trazer consigo a resenha. O resumo não pode conter opinião crítica do autor. O resumo ele vai se ater apenas ao conteúdo da obra, tá? São termos que podem parecer, mas que são distintos, ok? Para a gente reforçar o que é resumo, o que é resenha, nós iremos praticar agora. Lá no nosso livro, nas páginas 118 a 121, nós temos o texto Romeu e Julieta. E com base nesse texto, vocês irão fazer um resumo desse texto, dessa leitura aí, e também uma resenha desse texto, tá? E aí agora que eu vou saber se vocês realmente aprenderam o que é resumo e o que é resenha, ok, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo para eu estar tirando as dúvidas, tá bom? Fica aqui aguardando